Bom dia! 7h59, cá estou eu. Corri, quase perdi a hora, mas estou aqui. Bom dia, bom dia. Tomando meu café com você, com o Charlie Brown, com o Snoopy. Um monte de coraçãozinho. Vamos ter um lindo dia, uma linda semana. Para quem não sabe, hoje, 7 de julho, é o meu aniversário. Tem melhor forma de comemorar, de começar um dia com o aniversário? É esse, lendo o livro de Eclesiastes. Nós estamos no capítulo 1, verso 5. Então vamos lá. Diz o pregador, né? Que ele se chama de pregador. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, de onde nasce de novo. Levanta-se o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar, de onde nasce de novo. Então, vamos analisar cada uma dessas palavrinhas que ele coloca, porque nada é aleatório, nada é por acaso, nada é sem querer. Tudo tem um sentido. Então, a gente começa com nasce o sol. Esse nascer é todo dia, né? É constante. E é silencioso, não tem trombetas, não tem anúncio, não tem nada. Simplesmente nasce, né? E não depende da nossa vontade, né? Às vezes eu quero um dia de sol e tá um dia de chuva, né? Tá uma tempestade. Então, bom dia, quem tá entrando aqui comigo, muito bem-vinda, Nelma. Então, o sol nasce independente da nossa vontade, não é mesmo, né? É a força da vida que está lá, que insiste, que se renova a cada dia. E mesmo se a gente espera ou não espera, tá ali mais um dia na nossa vida. Como hoje, estou completando meu aniversário, né? Então, é uma coisa que é constante. Sistemicamente, isso lembra o movimento da alma. Vamos imaginar que aconteceu uma coisa muito triste na família de alguém partiu, de repente, deixou todo mundo mal, ficou todo mundo de luto, ficou down, né? Chorando aquela pessoa. E quando a pessoa consegue sair dessa inércia, dessa tristeza, desse luto, né? Depois de muita dor, depois de muito medo, é um renascer, né? É voltando para a vida. Então, Salomão aqui segue na sua fala sobre o que ele está falando? Ele está falando sobre o ciclo da vida, vida e morte. Por isso que eu dei o exemplo da tristeza depois de que alguém parte, né? A gente volta para a vida. E ele usa para isso a imagem do sol, que realmente o sol está aí, independente da nossa vontade, né? Ele nasce, ele se põe, ele retorna no dia seguinte, ou não, se tiver chuva, ele está lá. É porque tem chuva, a gente não vê, mas ele está sempre lá, todos os dias. Sem que a gente tenha que mandar nada, tá lá, ninguém precisa mandar, né? Então a frase começa, nasce o sol. De novo, vou fixar, esse nascer é diário, é constante e silencioso, ok? Ele se renova mesmo que a gente não queira, não espere, independente da nossa vontade, o sol está lá. Então, essa constância nos convida, né? Nos convida a refletir sobre o movimento natural da vida, que segue com ou sem a nossa intervenção. E tem beleza, e tem sofrimento, e tem tudo que tem que ter, mas tem cada dia novo, né? Parece que no primeiro momento, todo dia ela faz tudo sempre igual, não é isso? A música do Chico? Parece uma repetição, mas não é repetição, é ritmo. Parece monótono, mas na realidade é uma fidelidade à criação. Bom dia. Deixa eu assinar. É uma fidelidade à criação. E
e a frase parece sempre igual, né? Na verdade é um milagre diário. Mais uma vez conseguiu se renovar, mais um dia para a gente viver. Olha que maravilha, é um milagre diário. Então, o que sobre o olhar sistêmico, o que este primeiro verso nos ensina? Ele nos ensina que existe uma ordem, que existe um ritmo. Isso o que ele nos dá? Ele nos dá confiança. A gente pode ter certeza, mais ou menos, né? Que independente da gente estar aqui ou não, quer dizer, mais ou menos eu disse em relação a nós mesmos, tá? Quer dizer, independente da gente estar aqui ou não, vai ter um novo dia. Amanhã será um novo dia. Tô com o Chico hoje na cabeça, né? E isso nos convida aqui, a entrega. Temos hoje, vai ter outro, mas hoje é um presente. É como se Salomão dissesse, confia no ciclo. A vida sabe o caminho. É assim. Esse é o ritmo. Presta atenção, né? Aí a frase seguinte ele fala assim, e o sol se põe. Então ele nasce e ele se põe. Aqui também a minha reflexão a respeito disso, que toda luz, o sol é luz plena, né? Máximo de luz, ilumina o planeta inteiro. Olha que coisa enorme, gigantesca. Não dá para pensar o tamanho disso, né? Só cientista que tem lá os números. Mas toda essa luz que a Terra recebe, ela também precisa do escuro. Quando a gente sabe que o sol se põe, o que ele está nos ensinando aqui? Tem ciclos. Tem ciclos que se começam e tem ciclos que se encerram. Tem pausas entre eles. Tem uma respiração entre um movimento e outro. No mundo que a gente vive atualmente, não está dando tempo de respirar, não está tendo tempo de pausar. Então, essa pausa, dia e noite, né? Então, na linguagem sistêmica, mais uma vez, eu sempre trago a linguagem sistêmica, tem o tempo de cada coisa. Então, quando a gente diz sim à vida, a gente diz sim, é que a gente precisa aceitar que tem algumas etapas na vida. E para que coisas novas possam nascer, coisas antigas, coisas já vividas, precisam morrer. Esse é o ciclo da vida, vida e morte. Comecei a falar isso. Eu não, Salomão. Eu só aqui interpreto sistemicamente o que eu sinto que ele quis dizer, né? Então, vou dar um exemplo prático que fica mais fácil, né? Tem pessoas que tentam acelerar tudo, rápido, faz rápido, quer resposta, quer resultado, quer cura para ontem, não, porque, mas sabe, sim. Vou dar um exemplo meu, eu tive uma alergia, chama rosácea, no rosto todo, parecia um ralador. Daí eu fui no médico, mostrei pro médico primeiro. Tirei uma foto, mandei pro médico. Daí ele me receitou uma pomada. E eu passei uma semana. Não funcionou. Receitou outra pomada. Mais uma semana. Não funcionou. Tomei uma injeção. Outra semana. São 3 semanas. E eu com aquela cara. Não funcionou. E aí, finalmente, na 4ª semana, ele me receitou o antibiótico que na primeira semana, quer dizer, um mês depois, não funcionou. Começou a funcionar depois. Eu fui num outro médico que miraculosamente me deu trocou. O que estava me dando aquilo lá que não estava funcionando? Eu estava lavando o olho com shampoo Johnson infantil, que o oftalmo tinha recomendado. E já que eu estava lavando o olho, eu já lavava o rosto todo com o shampoo Johnson. E minha pele, aquele shampoo, pelo jeito, ele é oleoso, não sei o que ele tem dentro para não arder no olho. E aquilo estava me dando uma alergia terrível ao shampoo Johnson. Daí eu fui em outro dermatologista, que falou, não, experimenta esse sabonete, esse gel aqui. Eu passei de noite, já acordei de manhã com tudo sequinho. 1 mês e meio tentando. Tô contando essa história minha
Porque, claro, agora já tô com a pele ótima, posso falar. Mas não adianta a gente querer resultado imediato. Tem um processo, as coisas demoram, levam tempo até a cura, né? E a gente quer tudo já. Tem pessoas que... Entendeu? O sol... Eu normalmente gosto de acordar às 5 da manhã, dá tempo de meditar, dá tempo de estudar. No frio é mais difícil, mas assim... E aí tá tudo escuro e de repente eu vejo lá longe na linha do horizonte aquela linha vermelha subindo. Nossa, dá uma alegria no coração. Mas ele é no ritmo dele, não é no meu, né? E não adianta ficar ansiosa, não, eu quero logo que amanheça porque eu tenho que fazer não sei o que lá. Ou na história da minha pele. Imagina, eu com aquela pele toda cheia, não sei o que lá, levou 1 mês e meio até que alguém descobrisse como que eu podia e o que estava causando, né? É assim, então, relaxa. Ele está dizendo para nós, Salomão, que tudo tem um ciclo. Tem que dar tempo para as coisas poderem acontecer, tá? Alguns processos levam o tempo da Terra, que são os ciclos, né? E não levam o tempo do relógio, não levam, sei lá, né? Levam o tempo que elas têm que levar. Se é um sofrimento, se é uma dor, eu normalmente desejo que esse tempo seja curto, né? Se é uma alegria, que se estenda, não é isso? Ok, então a última frase dele. E apressa-se ao lugar de onde nasceu. Ele volta para o lugar que nasceu. Então ele nasce, ele se põe e volta para o lugar onde ele nasceu. Olha essa frase. Então, o que o sol está fazendo? Ele volta para onde? Para a sua origem. Ele está o tempo inteiro, ele está nos dizendo, volta para a sua origem. É lá que está a força. Por que o sol tem que voltar para a origem? Ele é forte, ele é poderoso, ele é maravilhoso. Porque ele tem que voltar. Porque ele é assim. Faz o seu ciclo e volta para a origem. É uma imagem linda, né? Então, tudo que é forte, mesmo que seja forte, tem que retornar à fonte, né? Então, o ensinamento aqui é que o verdadeiro movimento da vida não é para longe da nossa origem. Lembrando que nossa origem são os nossos pais, avós, bisavós, os ancestrais que vieram antes de nós, né? Então, voltar para cá, mesmo que a gente seja adulto, que tenha uma família, que tenha uma empresa, que tenha, sei lá, coisas importantes acontecendo na vida. Eu acredito que a gente tem muita coisa importante acontecendo na vida, mas a gente precisa voltar para a origem para a gente se reconectar. Mesmo o sol volta para a origem para se reconectar, né? Bom dia para todo mundo que entrou agora, de repente entrou um monte de gente. Bom dia, gente, bom dia. Aproveitando esse bom dia que eu tô dando, lembrando que essa live fica gravada, você pode assistir depois, tá bom? E desde o início, e na bio tá o link para entrar no grupo do WhatsApp do Rei Salomão, cá entre nós, que nós estamos conversando sobre ele, onde eu dou um resumo da minha fala diária. Então todo dia tá lá. Se por acaso você entrar e eu já tiver colocado o resumo de hoje, é provável que você não o veja. Não tem problema, você me manda uma mensagem que eu mando para você no direct, tá bom? Eu mando para você direto no seu WhatsApp. Ok? Então seguimos por aqui. Mais uma coisa, espalha esse conhecimento para mais pessoas, convida seus amigos para eles virem, né? Compartilha, para que mais gente possa acessar esse conhecimento. Essa é a nossa intenção, ok? Então nós estamos dizendo que mesmo os mais fortes, os mais poderosos, como o sol, que não tem mais, eu não conheço nada mais poderoso do que o sol, volta para a origem, né? Então, é o que a gente faz quando a gente volta para o coração da nossa família. Quando a gente volta para o coração da nossa família, já adultos, já maduros, e sem julgamento, né? Com muito respeito pelo que eles viveram, né? Um outro exemplo, por exemplo, da repetição, né? Como diz o Chico, todo dia ela faz tudo sempre igual, mas no final da música, o que ele está dizendo?
que ele adora essa repetição, ele adora esse ritmo, né? Então, todo dia a mesma coisa, o mesmo trabalho, os mesmos problemas. O nascer do sol e o pôr do sol são, na essência, uma dança, uma permanência. Então, sempre aí você tem certeza, mesmo se está chovendo, que o sol está lá. Isso nos dá muita paz e tranquilidade, tem uma permanência, né? Então, a gente está constante busca, né? Principalmente os jovens, aquele negócio de ficar assim no celular, tá em constante busca de novidade. Queremos novidade. Na realidade, o que a gente precisa não é sempre, às vezes a gente quer novidade, não tenho nada contra as novidades. Mas o que a gente precisa é de presença, né? De reverência àquilo que já existe, àquilo que se repete, se dá conta, né? Minha pergunta para você hoje: na sua rotina, o que tem? Tem beleza? É bonita a sua rotina? Ou tem cansaço? Como é? Quem quiser me responder, eu fico feliz de conversar. Vamos começar, porque é cá entre nós, né? Eu falando e vocês comigo junto. Qualquer dúvida, qualquer insight que vocês tiveram, fala aqui comigo, a gente compartilha, né? Você costuma respeitar o tempo das coisas ou você força para que aconteça logo? Eu conheço gente que força e muito. Um filho meu, se pusesse, ele pulava as respirações para dar tempo de fazer tudo o que ele quer. Então eu convido você a olhar para a sua vida, que aquilo que você imagina que é uma repetição todo dia, tudo sempre igual, talvez seja um ritmo, o ritmo da sua vida. Qual área da sua vida está mais ligada ao ciclo natural da vida? Pensa nisso. Esse é o pensamento de hoje para a gente evoluir, pensar durante o dia. Será? Qual será? E agora, finalmente, eu estou com essa estrutura nova que eu trago a mensagem, explico a mensagem do ponto de vista sistêmico, faço algumas perguntas para a gente poder avaliar como a gente está na nossa vida e, finalmente, eu sugiro uma meditação. E essa meditação, eu também sugiro que você repita a minha frase que eu disser aqui em voz alta para que você se ouça. A gente não se ouve. Então, vamos nos ouvir, porque é importante, porque a gente fala, ouve e registra. Esse é o movimento. Então, hoje eu me abro para um novo dia que nasce a partir de mim. Hoje eu me abro para um novo dia que nasce a partir de mim. Eu entrego o controle e descanso no ritmo da vida. Eu entrego o controle e descanso no ritmo da vida. O que tiver que nascer, nascerá. Aquilo que tiver que nascer, vai nascer. Independente. Mesmo que seja um nascer tímido, ele já é luz. Mesmo que seja um nascer bem... Preste atenção, porque ele já é luz. O que tiver que se pôr, se porá. Não importa o que eu faça. O que tiver que ir, o que tiver que ir embora, morrer. Né? Então, hoje eu agradeço aquilo que está encerrado. Isso é muito importante. Agradecer aquilo que a gente recebeu e está encerrado. Encerrou. Como o sol, isso faz parte do plano. Como o sol, eu confio que isso faz parte do plano. E hoje eu vou estar presente aqui, agora, com fé, com humildade, no meio disso tudo. Hoje eu vou estar presente, com humildade e com fé, no meio desse mundão todo.
E eu caminho em direção à minha origem, de onde eu vim. Não para ficar lá, mas para me lembrar quem eu sou. Eu caminho em direção à minha origem. Não para ficar lá, mas para me lembrar de onde eu vim e quem eu sou. É isso por hoje. Para que entrou muita gente no meio da meditação, essa live fica gravada. Daqui a 2, 3 minutos ela está no ar, porque eu vou botar um resuminho do que eu falei aqui no texto. E vocês podem entrar no grupo do Rei Salomão. Na bio tem um link no grupo do WhatsApp, onde vai estar o resumo todos os dias do verso daquele dia. Um beijo estalado, um abraço apertado e a gente se vê amanhã, se Deus quiser.